noite, povo de Taubaté e região. Nós estamos aqui novamente com o nosso programa Saúde em Debate e trazendo sempre para vocês novidades, informações sobre saúde e questões muitas vezes que não são discutidas porque existem dúvidas, e nós trazemos sempre pessoas, né, que têm gabarito e uma formação sólida para tirar todas as dúvidas das pessoas. Vocês podem entrar em contato com a gente no e-mail tvcidade saudeemdebate@gmail.com e fazer perguntas que na semana seguinte nós traremos as respostas. Hoje nós estamos com um programa muito especial, na minha opinião, um médico que também é muito especial, que se chama Dr. Alexandre Serafim. O Dr. Alexandre Serafim, ele trabalha na Universidade de Taubaté, ele é professor e ele é presidente da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba. Hoje, o Dr. Alexandre vai trazer para a gente um assunto muito controverso e ele vai desvendar, né, a cientificidade desse assunto, que é saúde e espiritualidade. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, Márcia. Agradeço a você aí o convite. Uma boa noite ao público. Espero que seja de contento de todos o que nós vamos falar hoje à noite. Eu acho que vocês vão entender um pouquinho como a espiritualidade pode interferir na saúde. E eu acho que vai ser uma discussão benéfica para todos nós. Doutor Alexandre, primeiro, vamos trazer assim os conceitos, como eles devem ser colocados. O que o senhor chama de espiritualidade? Não é o que eu chamo, é uma nomenclatura adotada basicamente em todos que estudam um pouco sobre religião, saúde, religiosidade, espiritualidade. Ele é um termo, vamos dizer assim, genérico. Ela não se associa a nenhuma religião. A religião é um meio pelo qual você tenta atingir a sua espiritualidade. Então você pode usar um canal, que é um canal religioso, então catolicismo, protestante, espiritismo, seja lá o que for, para você atingir um nível de conexão com aquilo que você considera sagrado. Aí sim você atinge a sua espiritualidade. Então a espiritualidade é a forma como você se conecta àquilo que você acha importante, com aquilo que você acha sagrado na sua vida. Então você pode ter, por exemplo, pessoas que não acreditam, por exemplo, na divindade ou em Deus, mas ela tem a espiritualidade porque ela acredita na natureza, e a natureza para ela representa a força maior que a auxilia. Então isso seria a espiritualidade. E como isso vai influenciar sobre a saúde dessa pessoa? Quais são as interfaces da saúde com a espiritualidade? Hoje são inúmeras, né? Antigamente ficava-se muito assim no misticismo, né? Na crendice, mas a área científica, principalmente a área da saúde, foi observando que as pessoas associadas a uma religião ou um comportamento mais espiritualizado tinham melhor qualidade de vida e, consequentemente, melhor saúde e, consequentemente, menos doenças e, assim, mais longevidade. Então, a ciência começou a olhar com outros olhos para isso. Quer dizer, então, não é só uma questão mística ou uma questão da fé das pessoas, o que está acontecendo para que essas pessoas que são mais espiritualizadas ou seguem um padrão religioso de uma forma adequada, elas adoecem menos e elas têm uma vida melhor. Então começou a se fazer um movimento nos últimos 50, 60 anos, inicialmente mais nos Estados Unidos do que no Brasil, por incrível que pareça. Os Estados Unidos ele cresceu muito nessa área de pesquisa, na área de religiosidade. Eles aplicam mais o termo religiosidade e nós aqui aplicamos mais o termo espiritualidade. Lá porque eles têm mais associação com igrejas anglicanas, presbiterianas, então eles usavam mais o termo religiosidade.
Então eles foram acompanhando pessoas e vendo problemas cardíacos, longevidade, dosagem de hormônios, dosagem de substâncias inflamatórias do sangue, avaliação da parte imunológica da pessoa, e foram vendo que havia uma correlação. Sim. Então isso foi mostrando que a espiritualidade ou a religiosidade melhora condições orgânicas mesmo da pessoa. Melhora a produção de hormônio, melhora a parte imunológica, tudo isso dosado no sangue. Porque o médico ele precisa de um paradigma, ele precisa de uma coisa ali que uma coisa palpável. A medicina ela não aceita a coisa filosófica, ela aceita a coisa quando ela é palpável, quando você consegue olhar e ver, não, isso aqui funciona realmente. Então esses trabalhos da área científica vão mostrando que existe uma correlação e que ela é palpável. Por isso que começou a haver assim, uma interface entre espiritualidade, religiosidade e o estudo da saúde. Muito bom. O senhor pode falar os Pode benefícios? falar você, né? Pode falar assim, mas você tá bom já. Então tá bom. Certo, o cabelo tá branco, a barba tá branca, Mas você. pode falar você. Quais são os benefícios, então, da fé e da prece? Vamos ter da fé, primeiro da prece. Olha, a prece, isso foi feito, são feitos alguns trabalhos associando prece e a meditação. Na verdade, a prece é uma forma de você também estar meditando, transcendendo, se conectando com algo que você considera superior e tudo mais. Então, assim, será que nesse momento que você está em prece ou está meditando, o seu cérebro ele está relaxando como o seu corpo? Então resolveu-se fazer um exame que chama-se ressonância funcional. Explica. O exame da ressonância é um exame de imagem, parecido com a tomografia, mas não tem radiação, onde você avalia toda a parte da estrutural do seu cérebro. Então, como é que está o seu cérebro? Se ele está bem formado, se ele está direitinho ali. Quando você põe o funcional, você está avaliando como as áreas cerebrais funcionam quando estimuladas. Sim. Por exemplo, eu posso fazer um exame de ressonância funcional com uma pessoa escrevendo um texto. Então, conforme ela está escrevendo um texto, pelo exame eu vejo qual a área do cérebro que está sendo ativada. Sim. Ou ela lendo um texto, ou ela ouvindo alguém ler um texto para ela. E aí você vê qual a área que está sendo ativada. Então fizeram isso quando a pessoa está em prece ou meditando, para ver se o cérebro assim diminui a sua atividade, qual a área que diminui mais, tal. E a surpresa foi que o cérebro como um todo se ativa, ele fica mais ativado, principalmente uma glândulazinha chamada pineal, ela fica mais ativada ainda. Então, quer dizer, se o momento onde você se resguarda por uma conexão com aquilo que você acha superior a você, no momento de prece, o seu cérebro relaxa? Não, o seu cérebro ele se ativa mais ainda. Quer dizer, você de alguma forma está ativando uma energia diferente, desconhecida, mas que faz com que o seu organismo se ative de uma forma mais harmoniosa. E quando você vai fazer uma avaliação do resto, assim, da parte orgânica, frequência cardíaca, frequência respiratória, atividade muscular, você vê que tudo entra em sintonia e relaxamento. Como se você ativasse o seu cérebro, mas harmonizasse as suas funções do seu corpo. E isso faz com que o seu organismo passe a viver melhor. As trocas de substâncias que o organismo faz, elas ficam mais harmônicas. Então a prece começou a mostrar que o seu organismo responde de forma favorável. Mas aquela prece do coração, aquela prece da boca para fora, não funciona para nada. Né? Explica um pouquinho melhor o que seria a prece do coração. A prece do coração é aquela que ela vem sentida. Né? Você está buscando dentro de você, do seu ser, né? Que uns chamam de alma, outros chamam de espírito, né? Mas que é uma conotação popular, quer dizer, todo mundo acredita, pelo menos no último censo, basicamente 97% da população acredita, né, em alguma religião.
E todas as religiões falam em alma ou em espírito. Então é sinal de que, apesar das pessoas terem receio de falar alma ou espírito, todos acreditam que são alma ou espírito dentro de uma matéria, Sim. dentro de um processo de aprendizado. Isso não entra em conotações religiosas de ressurreição, reencarnação, mas todo mundo acredita ser uma alma ou espírito dentro de um vaso físico, vamos dizer assim. Então, essa situação que o pessoal fica meio alarmado, nós temos que acabar com isso, porque 97% da população é religiosa. E se é religiosa, acredita em alma ou espírito. Então, se você faz uma prece buscando essa sua alma e seu espírito, uma conexão com um ser que você considera muito superior a você, que pode ser o Criador ou outra coisa, você está jogando uma energia positiva para o seu organismo. Diferente daquele que faz uma coisa assim, automática, recitada, sem nenhum tipo de sentimento ou de vontade. Essa prece não ativa nada. Sim. Essa que você usa a sua alma, o seu espírito, o seu coração, essa ativa todo esse mecanismo fisiológico do seu cérebro e do seu corpo. Isso quando nós consideramos a prece no indivíduo. Mas existem estudos mostrando que a prece influencia fora do indivíduo. Que é chamada prece intercessória. Como é isso? A prece intercessória é quando um grupo de pessoas, ou uma pessoa, faz uma prece pela outra, pedindo um auxílio, uma graça, ou qualquer coisa nesse sentido. Será que isso influencia ou será que isso não influencia? Será que isso é crendice ou será que isso é um fato? Existem artigos científicos Muitos. e pesquisas sobre isso? Muitos. Por exemplo, vou citar um só, porque não dá para falar sobre todos aqui. Eles pegaram e fizeram um estudo com pacientes em UTI. Então, o paciente estava na UTI, situação de gravidade de saúde e tal. E pediram para um grupo de pessoas que tinha um grupo unido para fazer preces, dentro de uma igreja, isso foi nos Estados Unidos, que essas pessoas fizessem preces para um número de pessoas internadas. Então eles pegaram uma parte dos internados na UTI e dividiram os grupos. Um grupo recebeu prece e o outro grupo não recebeu prece. Fizeram um grupo controle aqui. Fizeram um grupo controle, exatamente. O grupo que recebeu a prece, nem os médicos da UTI sabiam quais eram. E os doentes também não sabiam que estavam recebendo prece. Cego. Ou seja, então nós temos aí um estudo duplo cego randomizado, quer dizer, que é o mais fidedigno de todos. As pessoas que receberam a intercessão da prece melhorou a parte da saúde, melhorou a parte imunológica, tiveram menos infecção e tiveram alta mais rápido. Então não houve mudança de conduta médica, porque os médicos não sabiam. Não houve a parte psíquica do doente, porque ele também não sabia, seria o efeito placebo que o pessoal fala, e eles melhoraram. Então começou-se a entender que provavelmente a prece ela tem alguma influência sobre a saúde. Que é os estudos hoje do pessoal mais da área da física, tentando entender se o pensamento interfere sobre a matéria. E isso está sendo também comprovado com o estudo da parte do estudo dos íons, dos átomos, e de acordo com o observador do dia, a movimentação do átomo muda. Então talvez realmente o nosso pensamento interfira com o meio externo. Se ele interfere com o meio externo, provavelmente ele interfere com o meio interno também. Quando você fala do meio interno, Alexandre, existe a coisa que a gente chama de, pelo menos Jung chamava de pensamento luminoso, ou pensamento, ou sentimento da fé. Você falou do coração, vamos colocar assim, um sentimento... A consciência latente. Isso, da fé. Fala um pouquinho da fé. Da fé e... Porque eu, sinceramente, eu acho que a fé é um dos vamos colocar, fenômenos,
mais maravilhosos que o ser humano pode ter, né? Isso pode depois se desdobrar em esperança, se desdobrar em expectativa positiva, e isso também estimula muito, né, o sistema imunológico e ajuda que as pessoas tenham um vigor maior. Fala um pouco da fé para a gente. Então, assim, como a minha função basicamente é não estar trabalhando muito dentro de uma situação mística ou religiosa, mas sim dentro de uma área científica e a espiritualidade, eu vou falar da fé do ponto de vista científico. Sim. Também. Foi feito também avaliações de pessoas que têm uma fé chamada raciocinada, que é aquela fé onde você vai buscar o entendimento dela, dos porquês, né? Então é a razão, né? Aquele buscar e achareis, né? Então são pessoas assim, que acreditam, mas vão tentar entender no que eles acreditam. Então vão buscar de uma forma racional o entendimento da fé. Em contrapartida das pessoas que têm uma fé com crença só, uma crendice e ponto final. Então, eles observam que a pessoa com fé mais raciocinada, eles têm uma aceitação melhor das suas situações, por exemplo, de saúde, do que as pessoas que têm só a fé de uma forma de crença. Por exemplo, as pessoas que têm só a fé em forma de crença adoecem e têm mais problemas de saúde do que os que têm fé raciocinada. Porque muitas vezes a pessoa com esse tipo de fé, ela não procura outros serviços de saúde porque ela acredita que a sua fé pura e simplesmente irá resolver o seu problema. Como se Deus não colocou médico no mundo. Se ele colocou, alguma razão deve ter. Não botou um barquinho no meio do mar, precisa. Então, alguma razão tem para existir médico, existir ciência, existir desenvolvimento tecnológico. Então, alguma razão para isso deve existir. Então, você vê essas pessoas com essa crise de fé abandonam tratamentos, não seguem regras de tratamento, acham que a sua fé é o suficiente para curá-la. E isso foi mostrando ao longo do tempo pela ciência que essas pessoas adoecem com mais facilidade, morrem com uma longevidade menor, porque acreditam que tudo irá se resolver pela fé. Então, na verdade, você deve ter fé, sim, na sua crença, mas tem que ter também fé na aceitação da sua doença. Aceitar a doença não é você dizer, eu estou doente mesmo porque Deus quis, então tudo bem, já que Ele quis eu vou ficar doente. Isso não é aceitação de doença. Aceitação de doença é quando você, não, estou doente, mas enquanto eu estiver aqui vivo, eu vou continuar executando as minhas funções. Sim. Então eu vou cuidar da minha família, eu vou trabalhar, eu vou ter a minha vida social, mesmo estando doente. Eu vou procurar os recursos que a ciência e a medicina pode me oferecer para ver o que acontece. E tenho fé que poderei um dia talvez me curar dessa doença. Diferente daquele que não procura nada porque considera apenas a sua fé como uma possibilidade de cura. Esses adoecem e morrem. Então isso é comprovado em acompanhamento a longo prazo de pessoas com essas duas características. Sim. A fé intrínseca e a fé extrínseca, né? Que é uma forma também que eles... Então a fé que gera um raciocínio de entendimento permite à pessoa uma qualidade de vida melhor, uma aceitação melhor da sua doença. Né? Você pega uma pessoa com câncer. Câncer sempre é uma... Então essa pessoa com câncer, ela pode entrar numa situação onde a minha crença vai me curar, e o câncer alastra, e aí essa pessoa entra em depressão, em choque com a sua própria, com o seu próprio entendimento religioso, que a gente percebe isso. Ou essa pessoa pode entender, não, eu tenho um câncer, se eu tenho um câncer deve haver uma razão que pode ou não ser algo associado a um padrão, uma crença religiosa, mas eu tenho possibilidades de tratamento pela ciência e eu vou manter a minha vida. Ou seja, eu vou dentro das minhas possibilidades de saúde, manter um trabalho, uma vida social, um convívio familiar, buscando um tratamento. Mas eu não perdi a minha fé.
Inclusive existem trabalhos, até o meu trabalho de doutorado, você sabe que foi com isso, né? Sim. Depressão e câncer de mama, né? As pessoas que tinham religiosidade, né? No caso a gente trouxe 2 questionários de fora do país, as pessoas que tinham uma religiosidade elevada dentro daquele parâmetro que nós avaliamos, elas deprimiam menos do que as que não tinham no período pós-cirúrgico. Eu já falei bastante desse trabalho, porque foi um dos primeiros aqui no Brasil, né? E com certeza esse tipo de trabalho está se desenvolvendo, eu fico até muito feliz, né, de ver que a coisa está evoluindo. Hoje tem a parte imunológica, né? Você vê que as pessoas que têm essas críticas de fé têm um padrão imunológico melhor. Você dosa os fatores imunológicos, as células responsáveis pela sua imunologia, pelo combate às doenças, elas estão mais ativadas nessas pessoas. Interessante. Você tem, por exemplo, a dosagem de substâncias chamadas interleucinas, que estão associadas a processos inflamatórios, envelhecimento de célula e tudo mais, e as pessoas voltadas mais ao campo religioso, elas têm menos interleucina 6. A interleucina 6 está associada ao envelhecimento. Então, por isso que talvez elas tenham mais longevidade. Interessante. Do que as pessoas que não têm nenhum padrão de religiosidade ou espiritualidade. Pois é, olha só, que interessante. Fala um pouco das suas experiências como médico, pessoais, enfim, com essas questões, Alexandre. Eu acho que é sempre importante. Essas questões são interessantes pelo seguinte. Primeiro, assim como foi feito a enquete na população sobre religião, também foi feito na área médica. E basicamente 89% dos médicos são religiosos. E quando você joga essa avaliação, se eles empregam isso na sua vida prática, só 10% empregam. Quando você joga para a população, se a população gostaria que o médico abordasse assuntos da sua religiosidade, quase 50% da população gostaria. Então, se eu tenho 40% da população, quase 50% da população querendo, quase 90% dos médicos religiosos e só 10% praticando, então alguma coisa está errada. Sim. Quer dizer, o que você acha que a formação do médico não permite a ele o entendimento da sua própria religiosidade e da religiosidade do seu paciente. Porque o médico ele é formado dentro de um ceticismo. Você cuida da doença, quando na verdade nós devemos cuidar da saúde da pessoa. Então o médico ele é tratado para tratar, ele é educado, treinado para tratar da doença, quando ele devia ser treinado para tratar da saúde, ou seja, da pessoa como um todo. Hoje a própria Organização Mundial de Saúde coloca que a saúde é o bem-estar físico, mental e espiritual. Sim, é a nova. E o médico ficou só na saúde física e mental. Ele não entrou ainda na espiritual. Alexandre, mas a Faculdade de Taubaté já tem uma disciplina sobre que inclusive está na sua área. Fala um pouco disso. A disciplina. Exatamente. Nós implementamos uma disciplina, que atualmente ainda optativa, onde a gente consegue oficializar, onde os alunos têm um curso durante um ano todo sobre espiritualidade e saúde. Nós abordamos todos esses assuntos com o aluno e, ao mesmo tempo que trabalhamos o aluno em saber abordar o paciente sobre a sua espiritualidade, sobre a sua religiosidade. E aí você passa a avaliar se isso está ou não de alguma forma auxiliando ou interferindo com a saúde da pessoa. E a gente percebeu ao longo dos 4 anos já que temos esse curso, que o relacionamento do aluno com o paciente melhora muito. Ou seja, a relação, vamos dizer assim, médico-paciente, ela melhora. O paciente se sente muito mais confortável com o médico quando o médico faz abordagens religiosas com o paciente. Então isso aumenta o vínculo. E tem trabalhos mostrando que aumenta o vínculo, aumenta a aderência ao tratamento e facilita o médico de abordar outros assuntos com o paciente. Sim. Se o médico fala de assuntos delicados como sexualidade, por que não pode falar sobre religião? Com certeza. Né? Então, isso nós estamos começando a introduzir.
né? É novo, não é? No Brasil tem 11 universidades hoje que estão trabalhando nessa área. Nos Estados Unidos são 126. Ou seja, eles continuam à nossa frente, até na espiritualidade e saúde. Mas eles têm muitas faculdades, quer dizer, a mais, inclusive, número de faculdades. Nós temos muita faculdade aqui também, mais de 100. Mas nós ainda não conseguimos implementar isso. E isso porque o Brasil é considerado o país mais religioso e tudo mais. Né? E a gente não conseguiu introduzir isso na vida do médico. Estamos começando a trabalhar, devagar e tal. Então, uma das minhas experiências é ver o quanto que a espiritualidade facilita o relacionamento com o paciente. Como isso ajuda o paciente na sua recuperação, porque às vezes você revitaliza nele uma situação que ele já esqueceu um pouquinho. Ele está numa situação de hospital, acamado, com dor, doente, já fora do ambiente familiar, às vezes nem tem um convívio familiar legal, tal. Então você chega nele, faz uma abordagem do seu sentimento religioso, do que ele está sentindo, quais são as suas perspectivas, e você parece que você dá uma reanimada nessa situação, né? Você, por exemplo, abordar ele se ele gostaria de um representante religioso dele ir lá conversar com ele. Tem esse espaço também? Né? Tem esse espaço. Você tem o que chama-se capelania. A capelania são os religiosos que vão atuando dentro do hospital. Então, padres, pastores, espíritas, indo ao hospital e atuando sobre o paciente de acordo com a necessidade dele. Né? Você falou uma coisa, você é presidente da Associação Médico Espírita do Vale do Paraíba. Isso. Um pouquinho dessa associação, por favor. A Associação Médico Espírita, ela é muito antiga. Tem a Associação Médica Espírita do Brasil, a Associação Médica Espírita de São Paulo, que são mais antigas, acho que mais de 50 anos, acho que 40 e tantos anos. E a nossa é novinha, a nossa está com 2 anos e meio só. Né? Ela visa o quê? Um aprimoramento do entendimento na área científica, fazendo com que os médicos se unam, e principalmente médicos que têm essa conotação espírita, no entendimento da doutrina espírita em relação à saúde. Então, são estudos que nós fazemos relacionados à doutrina espírita, a livros psicografados, que abordam situações de saúde científica, e a gente estuda em cima disso, e alguns já estão empregando a parte científica na parte prática. Nós não chegamos nesse estágio. Por exemplo, a Associação Médica Espírita de São Paulo, a Associação Médica Espírita do Brasil, já estão trabalhando nesse estágio, avaliando, por exemplo, será que o passe, que é a imposição de mãos, melhora as funções orgânicas? Então já está se pesquisando isso. Sim. Será que o mediunismo, ele realmente existe? Será que o mediunismo tem uma mudança orgânica no momento do transe mediúnico? Então já está se pesquisando isso. A própria Academia Brasileira de Psiquiatria fez uma pesquisa grande sobre mediunismo, que até 1940 e pouco, 1950, acreditava-se que médium era um psicopata, ele tinha alguma psicopatia. Aí a Academia Brasileira de Psiquiatria resolveu fazer uma avaliação grande de pessoas com essa dotação mediúnica e viu que eram pessoas normais. Sim. Tem sua família, trabalha tal, e tem a sua manifestação naquela área, naquele horário, naquela conotação religiosa dele e tal, tem a sua manifestação. Fora isso, é uma pessoa absolutamente normal, você não tem nenhum indício de nenhuma psicose. Isso foi publicado, colocando que a mediunidade não é um distúrbio psíquico ou uma doença psiquiátrica. Esse departamento essa comissão, né? Na realidade é uma comissão atualmente da Associação Brasileira de Psiquiatria, eu também faço parte, e realmente eles estão trabalhando bastante em cima disso. Então, assim, você começa a mudar um pouquinho essa ideia. Então, como por exemplo, fatores que a doutrina espírita coloca sobre influência do pensamento, influência da prece, imposição de mãos, como é que isso interfere sobre a saúde? Eles usam medidores depois para... Então, isso que assim, a Associação Espírita está pesquisando, está estudando, está orientando os médicos, está trazendo cada vez mais médicos para esse entendimento. Então, nós temos, por exemplo, aqui na Amivale, nós fazemos reuniões mensais,
essa logística para interessante. discutir assuntos relacionados à saúde, à medicina, à doutrina espírita. Estamos montando cursos agora que a gente deve começar a oferecer em agosto para a população geral, para quem quiser. Né? Montamos simpósios, trazemos pessoas de nome para vir falar. Então é todo um trabalho não só de aprimoramento do médico, mas também de divulgação para a população geral. E qual é o... você tem um site, um telefone? Não, como nós somos novinhos aí, nós estamos nos estruturando. Então estamos agora querendo montar um site para as pessoas terem um acesso, né? Não temos telefone ainda, nós estamos montando ainda a nossa sede, ou seja, a coisa está gradativamente acontecendo. Eu creio que nos próximos 3 ou 4 anos a gente esteja já com toda essa estrutura bem montada. E por enquanto vocês fazem essa reunião, quem tiver interesse em participar, como faz para... Primeiro assim, essa reunião é voltada mais para o público da área de saúde. Certo. Médicos ou pessoas da área da saúde. Porque a gente usa muito a parte realmente técnica da saúde, da medicina. Sim. Então não dá para fazer uma abertura. Por isso nós vamos criar cursos para a população geral. Certo. Isso em agosto. Para transcrever, por exemplo, a nossa linguagem mais técnica para uma linguagem mais acessível às pessoas. Né? Muito bom. Alexandre, fala para o povo de Taubaté e da região, deixa uma mensagem sua, alguma coisa que você acredite do seu coração. Não é só uma mensagem minha, mas é também dentro da área de pesquisa, né? Um entendimento do que está, para quem é religioso, que está em Novo Testamento, não julgar, né? Então, tem trabalhos mostrando que o não julgar e o entendimento do perdão melhora a sua saúde. Esse foi um trabalho feito na Unicamp, até, o pessoal da psiquiatria da Unicamp. Eles pegaram pessoas com rancor, com mágoa, que não perdoam, e fizeram uma avaliação do estado de saúde dessas pessoas. Elas têm mais pressão alta, elas têm mais disfunções orgânicas, elas têm mais alterações hormonais. E aí fizeram um trabalho em cima da aceitação das ofensas e do perdão. E quando essas pessoas, né, conseguiram desenvolver o perdão, as suas disfunções orgânicas melhoraram. Então, mesmo que você não seja uma pessoa voltada a alguma religião, aprenda a não ter mágoa, a não ter ira e a perdoar. A sua saúde e a sua vida vai ser muito melhor. Nós temos que deixar alguma mensagem para as pessoas? Aprendam a perdoar, a não ter mágoa nem ira. O seu organismo vai agradecer e o seu espírito também. Ok. Bom, pessoal, vocês viram que eu falei que era interessante e especial, e realmente é muito interessante e especial. Muito obrigada, Alexandre. Eu que agradeço aí o público, agradeço o convite. Quando precisar, estou à disposição. Sim, eu gostaria que você voltasse outras vezes, inclusive para falar também de neurologia infantil, que eu sei que é a sua especialidade também. Depois faço neuropediatria, epilepsia, cefalia na infância, uma série de coisas. Isso, autismo. Autismo também, tudo isso. Então tá. E o povo de Taubaté, muito obrigado. E estaremos aqui na semana que vem novamente com o nosso programa Saúde em Debate, né, trazendo informações de saúde para todos. E-mail tvcidade@gmail.com. Muito obrigada, TV Cidade, pela oportunidade e por esse espaço, que está sendo muito importante, eu acredito que para toda a população da região. Obrigada.